Boa noite, sejam bem-vindos a um novo vídeo do canal Contas Certas e para o vídeo de hoje venho aqui trazer a segunda parte desta rúbrica, portanto é um vídeo sobre a IBM, portanto neste caso será, como o título diz, ainda vale a pena investir, portanto na primeira parte debatemos alguns assuntos, para quem quiser ver está à vontade, para a segunda parte vamos debater os restantes. No fundo, os objetivos aqui debatidos em ambas as partes, se tiverem alguma curiosidade em ver a primeira parte. No fundo, fizemos aqui a análise e a evolução da IBM sob a liderança da Arvind Krishna, que no fundo é a nova CEO, que entrou em funções, pensou em 2020. Exatamente, em 2020. Depois também falei daqui algumas aquisições, também algumas mudanças de estratégia e também falei um bocadinho qual é que é os possíveis segmentos da IBM para o futuro. Depois, também vou fazer aqui uma análise a examinar os resultados financeiros de 2024 e as previsões para 2025, também avaliar o impacto da cloud híbrida e da inteligência artificial no desempenho da empresa e também analisar a valorização das ações e a sua atratividade para os investidores e, por último, explorar os riscos e oportunidades a longo prazo. No fundo, são estes os tópicos que vão ser abordados em ambas as partes. Neste caso, alguns deles já foram abordados na parte 1 e os restantes serão abordados agora nesta parte. Agora aqui a pergunta principal é: a IBM conseguiu um verdadeiro turnaround ou foi apenas um rally temporário? Porque, para quem não viu na parte 1, a IBM passou aqui por uma valorização brutal no preço da ação. Por acaso agora ainda nunca mais acompanhei, mas podemos aqui ver no Yahoo Finance. Vou pôr aqui a IBM. Não sei se possuem esta ação no vosso portfólio. Eu, por acaso, estava com ideias de investir. A minha empresa está na minha watchlist, é uma empresa bastante interessante. Pensou, exato. Portanto, teve aqui, se considerarmos aqui, portanto, no dia 2/11, estamos aqui a falar do ano passado, ou 2/11 do ano passado, dia 11. Portanto, se olharmos aqui na valorização durante este mês de janeiro, exato, estamos aqui no final do mês de janeiro, portanto, mais ou menos no final do mês de janeiro, no dia 29, teve aqui um pico que subiu mais ou menos 228 para os 254 dólares,84, que é aqui o valor que se mantém, se bem que já teve aqui superior aos 264. Por isso, é uma ação, no fundo, bastante interessante. Pronto, também é uma ação que já com um histórico bastante grande, não é? Estamos aqui a falar de uma empresa com um IPO já em 1962, ou talvez um bocadinho mais não, se calhar até foi mesmo criada em 1962, portanto já estamos aqui a falar de uma empresa que já deu aqui uma rentabilidade de 3.355,19%. Neste último ano teve aqui uma rentabilidade de 36,73%. Nos últimos 5 anos, 75,64%. Obviamente, se verificarmos isto, pelo menos nos últimos 6 meses, também está aqui no pico mais alto, e se verificarmos no último ano também está. Portanto, continua aqui neste... no fundo, nesta avaliação bastante positiva. Obviamente, para quem teve esta ação a um preço mais baixo, fez uma excelente compra. Portanto, o preço da ação justifica os fundamentos da empresa e ainda é uma boa ação para dividendos e crescimento. Como é óbvio, isto baseia-se muito no timing em que compramos, porque se compramos uma boa ação no timing incorreto, pode se tornar um mau investimento. Agora, se também fizermos normalmente, não é, como eu também faço, investimentos mensais, não é por no mês comprar 252 e no outro mês comprar 200 que irá fazer muito, irá ter muito impacto daqui a 10 ou 20 anos. Obviamente a curto prazo vai ter, a médio e longo prazo obviamente também vai ter, mas no longo prazo não vai ter muito, porque também para quem investe em dividendos o foco é mesmo ter esse crescimento de dividendos ao longo do tempo e tirar uma renda passiva. Agora vamos avaliar um dos pontos, que é a IBM como ação de dividendos. Eu principalmente gostei bastante da IBM por causa disto, dos seus dividendos, também dos segmentos em que eles estão, no fundo, se adaptar ainda, mas pronto,
Falando aqui um bocadinho nos dividendos relativamente por ano, neste caso aqui, como vocês podem ver, 2024 foram os dados mais recentes que eu consegui. No entanto, é só para vocês não acharem isto confuso, porque é que o 2023 o valor é inferior ao 2024, porque no 2024 só está aqui contabilizado 2 pagamentos, como vocês podem ver, são por 4 trimestres, só foram feitos 2, portanto faltam aqui os outros 2, mas é só para verem a evolução dos dividendos ao longo dos anos. Portanto, estamos aqui a ver desde 2016 5.2536 e em 2023 conseguiram aqui ter 6.63 dólares por ação. Portanto, estamos aqui a falar de uma subida bastante grande e, no fundo, é isto mesmo que nós procuramos. Mas pronto, agora, fatores-chave sobre os dividendos. Estamos aqui a falar de um aumento anual durante 29 anos consecutivos, portanto estão aqui ainda como dividendos aristocratas. Para vocês terem uma noção, que o 2024 não está completo, mas pagaram já cerca de 6.73, já subiu para 6.68 dólares por ação por ano, um dos maiores dividendos do setor tecnológico, porque, e lá está, no setor de tecnologia, se bem que ainda existe uma outra empresa bastante apelativa, mas a pagar este tipo de dividendos e com este dividend yield, nem por isso. Depois estamos a falar de uma yield de 2.5, mais do dobro da média do S&P 500, que é mais ou menos 1.2%. Depois, em termos de sustentabilidade e dividendos, falando um bocadinho de fluxo de caixa livre em 2024, estamos a falar de 12.7 mil milhões de dólares. E também temos aqui um forecast para 2025, que é nos 13.5 mil milhões de dólares. Em termos, prontos, para concluir no fundo este raciocínio, estamos aqui a falar de dividendos seguros e sustentáveis, que é isto que procuramos sempre neste tipo de empresas, e também, mas o crescimento futuro pode ser limitado pelo foco na transformação digital, que é no fundo nisto que ainda há um bocado de incerteza no ar, incerteza tendo em conta muitos fatores, obviamente. Neste momento, alguns fatores governamentais, se calhar nem por isso, mas a IBM também está-se a compactar pronto. No fundo, para terem aqui uma noção, a IBM, pronto, para também vos contextualizar, também não é por aí, como vocês podem verificar por este gráfico, na parte 1, pronto, aqui é de onde advém a sua receita. E vemos aqui que tem vários segmentos de negócio. E como vocês podem ver, de ano para ano, as receitas variam muito dependendo do segmento. Neste momento, o que é que podemos dizer depois da nova CEO que entrou ao trabalho em 2020? Como vocês podem ver, a sua filosofia é entrar aqui mais na parte do software, da consultadoria e também aqui em termos de infraestruturas. Portanto, e depois tem outros pequenos segmentos em que a receita é ligeiramente menor. Portanto, é o que eu digo, obviamente que isto é uma mudança de estratégia, para já estão a conseguir, como vocês podem verificar, aqui um aumento, não é? Em termos da revenue a partir dos softwares. Consultadoria, também estamos aqui a ver um aumento de receita. Em termos de infraestruturas, penso em termos visuais, se calhar houve aqui um pequeno aumento. Portanto, é o que eu digo, já em anos anteriores, algum dinheiro adveio de outras fontes de rendimento. Portanto, é nisto em que eu estou-me aqui a referir. Pode ser limitado pela sua transformação, obviamente não é só transformação digital, como também, é uma nova CEO, tem novas ideias e para já, não é? Visto que houve este aumento gigantesco do preço da ação, pensou que a IBM está pelo menos a seguir no presente para o lado positivo, pelo menos é assim que os investidores creem que a empresa está a seguir esse rumo correto. Em termos dos segmentos tradicionais, que é o lado negativo, que é nem tudo são boas notícias, algumas áreas continuam fracas, como é, por exemplo, problemas nos segmentos tradicionais, como a consultoria cresceu apenas 1%, portanto estamos a falar muito abaixo do setor, um crescimento muito baixo. Em termos de infraestruturas, como vocês poderão ver, até caíram 4%, ainda um peso na empresa, como vocês podem ver ali em cima, que eu já vos mostrei, e o que pode ser feito. Há aqui duas formas. A IBM pode vender parte da consultoria para se focar no software,
ou então tentar modernizar a consultoria integrando a inteligência artificial. Portanto, vamos ver também o que é que eles podem fazer com isso. Aqui são alguns dados, obviamente é só para terem aqui uma ideia do peso de cada segmento dentro da sua revenue, desde 2023. Obviamente o mais correto seria aqui 2024, mas não tinha disponível, portanto era também no facto, só para vocês terem uma noção, uma ideia. Conclusão, a IBM precisa de lidar com estas áreas rapidamente para manter a sua credibilidade de crescimento. Portanto, estamos aqui a falar de notícias não muito positivas. Agora, falando agora nos resultados financeiros de 2024. Vamos fazer aqui um pequeno resumo, só de alguns pontos. A receita total foi cerca de 63 mil milhões de dólares, portanto estamos aqui a falar de um crescimento de 1%. O lucro líquido desceu de 7,5 mil milhões de dólares para 6 mil milhões de dólares. Os investimentos externos e as variações cambiais custaram 2,8 mil milhões de dólares. Porquê é que os lucros caíram? No fundo, houve aqui um impacto cambial, que é a queda inesperada de receitas em moedas estrangeiras. Portanto, lá está. Também é aqui uma das questões que muita gente pergunta se vale a pena investir em dólares, se vale a pena investir em euros. Portanto, isto aqui é um custo que, pronto, para quem investe em dólares tem um certo risco, para quem investe em euros tem outro. Portanto, eu pessoalmente cinjo-me sempre em investir em euros, porque pronto, é a moeda que eu mais conheço. E no fundo penso eu que no mundo, digamos, que não existem assim muitas que tenham muita credibilidade e que não sejam muito voláteis, não é? Talvez mais duas ou três, não é? Juntámos a Libra, mais os francos suíços também. Se calhar pode haver uma outra que eu desconheça, mas de maneira geral são mais ou menos estas. Depois também estamos a falar de menos ganhos financeiros de investimentos externos e também o custo da expansão em inteligência artificial e cloud. Portanto, isto no fundo também é um bom ponto. Perspectivas para 2025. É esperado aqui um crescimento esperado da receita em 5% e também um aumento de free cash flow para 13,5 mil milhões de dólares. Portanto, daí o hype em si. Em termos de conclusivos, a IBM ainda está a crescer, mas precisa melhorar os lucros. Portanto, temos aqui um forecast, como podem ver, a partir da sua revenue. Pronto, estamos aí a falar de um forecast até não muito exacerbado, nos 4,72%, em termos de crescimento. É bastante aceitável, também tendo em conta já o valor que eles faturam, que não é nada pouco. Agora, em termos da avaliação da ação da IBM, a IBM está cara ou ainda há espaço para subir? No fundo, em termos de indicadores financeiros, o seu P/E ratio atual está nos 39, que no fundo é acima da média do SP 500, 30, e o seu P/E ratio futuro está aqui nos 23, mais razoável, mas ainda acima da média. Portanto, o que me leva a crer é que a IBM pode estar aqui um bocadinho subvalorizada, não é? Obviamente, se compararmos aqui com a Microsoft, tem um P/E ratio de 35 e a Google de 27. Se falarmos aqui de crescimento de receita, a IBM teve 1%, a Microsoft 16% e a Google 11%. Portanto, o que me leva a crer é que aqui o preço da IBM, se calhar, não quer dizer que eu esteja correto, mas pode estar aqui um bocadinho alto. Conclusão, a IBM não está barata, mas pode justificar o preço acelerar o crescimento. Obviamente, se melhorar estes resultados para o futuro. Neste caso, até vou ver aqui. Exato, este P ratio neste caso até já está mais superior, está aqui nos 39,63, portanto é assim, se estivesse aqui nos 224 se calhar até era o preço mais indicado, agora está aqui nos 254 se calhar se calhar não é a melhor altura, mas é o que eu digo, são tudo previsões, não quer dizer que eu esteja correto, mas pronto. Comprar, vender ou manter. Vou-vos dar aqui algumas razões para comprar, se para vocês fizer algum sentido. Se não, fiquem só com este conhecimento, que é aqui o forte crescimento na cloud híbrida e inteligência artificial. O segundo ponto é aqui dividendos sólidos e cash flow estável. E em terceiro, perspectivas de crescimento a melhorar. Razões para ter cautela, que é a avaliação elevada pode limitar os ganhos, como nós já verificamos. Também o crescimento da receita ainda é baixo, também foi verificado, e também
os setores tradicionais ainda pesam na empresa, como o caso da consultadoria, que cresceu bastante, cresceu bem pouco. Em termos de recomendações, se o preço baixar, a IBM pode ser uma excelente compra. Ao nível atual, a IBM parece-me um hold. Exatamente. Lá está a minha opinião, não quero dizer que esteja certo, esteja errado, é o que é. Mas pronto, conclusões finais. Aqui um resumo. A IBM está transformada, mas precisa de manter o crescimento. A cloud e a inteligência artificial são pontos fortes, mas a consultoria e as infraestruturas preocupam. As ações subiram muito e podem estar sobrevalorizadas. E qual é que é a melhor estratégia? Esperar por uma correção no preço antes de comprar. Mas lá está. Agora também gostava de saber qual é a vossa opinião, se possuem esta ação já há algum tempo, se decidiram reforçar a posição, se realmente está alto e estão à espera que o preço baixe, se aproveitaram o facto da ação estar alta na minha ótica e aproveitaram e venderam. Também estão à vontade para partilhar esse tipo de informações. No fundo, os dados foram todos recolhidos a partir destas referências, portanto, tanto na parte 1 como na parte 2, para quem quiser ver com mais detalhe algum tipo de informação, pronto, está à vontade. Vou deixar aqui mais algum tempo, pronto, mas também podem pôr em pausa, se assim desejarem. Agora, vamos ver aqui no AlphaSpace. Vocês já sabem que eu gosto bastante do AlphaSpace, porque é uma ferramenta muito simples de se utilizar e também é só para ter uma ideia. Não é 100% falível, como já vimos anteriormente, mas sim só para ter uma ideia. Agora vamos aqui ver o que é que ele diz sobre a IBM. Portanto, vou tirar aqui, porque ele só me deixa colocar aqui 20, vou tirar aqui a Palantir. E vou adicionar aqui, portanto, a IBM. Vamos ver como é que eles avaliam a IBM. IBM, pronto. Como vocês podem ver, exato, também não foge muito da realidade. Mas lá está, isto não quer dizer nada, é o que é. O valor pode subir mais, pode baixar, é só mesmo para ter uma ideia. Portanto, sigam sempre as vossas próprias escolhas, a vossa própria opinião, que retiram não só dos meus vídeos, como também destes sites, como também de outras fontes. De acordo com o Intrinsic Value, a IBM, portanto, está aqui a valer mais ou menos 255.26, eles no Intrinsic Valuation eles avaliam em 210.21, portanto está bastante subavaliado em 18%. Da DSF Valuation está aqui 180.24, portanto estamos aqui a falar de uma avaliação superior em 29%, não é? O preço da ação neste momento. E de acordo com a Relative Valuation dá 240.18 dólares por ação, que só está a 6% acima. Já a Wall Street, que no fundo eu volto sempre a repetir, que é mais ou menos, por norma, é mais ou menos aqui os preços, pelo menos é aqueles que eu vejo que a maioria das empresas consegue chegar lá. Pelo menos é aquele tipo de modelo que eu gosto bastante. Está aqui nos 222.9 dólares, que no fundo está aqui a dar subvalorizada em 13%. Portanto, era isto que eu vos queria apresentar, tanto na parte 1 como na parte 2. No entanto, a IBM de facto está na minha watchlist, como mais algumas. Acho que é uma empresa bastante interessante para se ter no portfólio, tendo em conta a nova estratégia, ou pelo menos o caminho que a nova CEO está a traçar. Estou a gostar bastante. Também tem mostrado alguns resultados, pronto, não são os melhores, mas penso eu que, tendo em conta a empresa que é complicado, não é? Fazer estas mudanças todas, tendo em conta a IBM tem muitos serviços, o que de certa forma é muito difícil, não é? Estamos a falar de uma empresa desde 1961 que começou por uma coisa e agora estão a tentar fazer uma transição para outra, portanto isso exige investimento, como eles estão a fazer neste caso, exige também, pronto, um bocadinho de paciência, não é? Até isto ser implementado e no fundo para o futuro fazer parte da receita e que tenha um grande impacto na empresa. Portanto, espero que tenham gostado deste tipo de vídeo. Pronto, já sabem,
Podem me seguir nas redes sociais, também no Patreon, onde irei colocar este PowerPoint para quem quiser ver com mais calma. E é isto. Portanto, da minha parte é tudo. Espero que tenham gostado. Uma grande terça-feira e até o próximo episódio. Muito obrigado.